A onça vai subir aqui, ó. E vai pegar o cara lá em cima, ó. Ó. Será que a onça sobe aí? Olha a altura desse trepeiro, moço. Olha isso. Você é doido, rapaz. Eu acho que a onça sobe escalando aqui, ó. Tchup, 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 e pega o cara lá em cima. Ou será que ela sobe abraçada nessa árvore aqui e daqui ela pula lá? Rapaz, não sei não, viu? Um trepeiro dessa altura aí. Aqui tá dando, ó, nada, tá dando... Ó, 1, 2, 3, 4, uns 6 metros de altura. 6, 7 metros de altura. Tá dando aqui uns 7 metros, tá dando. Será que a onça pega o cara em cima desse trem? Eu não duvido não, né? Quem vai arriscar, né? Ficar em cima de noite nesse trem aqui. Você teria coragem de ficar em cima de noite? Só não pode cair, né?